tinha espadas, duendes, castelos encantados, sobrinhos enamorados, que moravam em lindos castelos de cristal e que mudavam de coloração à medida que o sol caminhava para o levante. Essas são as caboclas das Bíblias Manuais. Com 7 para 8 anos de idade, eu fui levado pelas mãos preta da fronteira. Uma cabocla menina, aventureira, vendedeira, maçaneira, de Siriri, não pôs histórias para assistir uma festa de santo. E foi o meu primeiro movimento à cultura popular na minha cidade. E a partir de então, eu comecei a frequentar outras festas. E muitas vezes a repetia da minha mãe. E também passei a bibliotecar as conversas dos contadores de histórias, sempre em volta de uma grande fogueira. A nossa memória do povo. Eram pescadores, coreiros, andarilhos, vagabundos, cavaleiros, que povoaram a imaginação do moleque perigo com relatos fantásticos da bravura e da sagacidade do caboclo. Esses homens, ora, verdadeiros heróis míticos, enfrentavam provas gigantescas, conversavam com o espírito das matas e decodificavam dupla linguagem da Amazônia Mato Grosso. Doces e fantásticos venderosos lá de São Antônio do Cuiabá. É claro, claro. E isso me influenciou de uma tal maneira que hoje, com a licença e a bênção de todos os contadores de histórias presentes e ausentes, eu também quase me considero um contador de histórias. Eu vou contar para vocês como aconteceu em terras de Mato Grosso, quando aqui era sertão. É a história do ser encantado de 9 pés de garrafa, protetor das matas, dos seringais. Mas quando o progresso chegou, pé de garrafas, mito, violenta, histórias de assombração. Bicho homem matou onça, matou porco, matou garça, derrubou todas as matas, tocou fogo no sertão. Bicho homem matou onça, matou porco, matou garça, derrubou todas as matas, tocou fogo no sertão. Boa noite, começamos mais um programa Cultura Livre e vocês acabaram de acompanhar o nosso grande diretor e ator Luiz Carlos Ribeiro e Pio Toledo em um trecho da peça teatral A Mala de Fugir, feita em 2011. A Mala de Fugir e Outros Contos é um livro sensacional de autoria do Luiz Carlos Ribeiro e depois virou um dos grandes sucessos do teatro mato-grossense. Nascido em Santo Antônio do Leveger, Luiz Carlos Ribeiro foi advogado, professor, arte-educador, dramaturgo, ator e diretor teatral. Em 2018, aos 64 anos, Luiz Carlos nos deixou fisicamente, mas a sua obra e o seu espírito continuam soltos nos pantanais, cerrados, palcos de Mato Grosso. Para celebrar a vida de Luiz Carlos Ribeiro, hoje o Cultura Livre recebe o dramaturgo e diretor Flávio Ferreira. Boa noite, Flávio, seja bem-vindo ao Cultura Livre. Boa noite, Elô. Alegria novamente voltar ao Cultura Livre, cumprimentar você, Gustavo, toda a produção Cultura Livre, que tem feito a diferença na divulgação da cultura de Mato Grosso. Gratidão pela oportunidade. E o Flávio Ferreira, que é um grande mestre da cultura mato-grossense, é a pessoa também que faz deixar viva e pulsante a nossa cultura, que luta pela cultura mato-grossense com a MT Escola de Teatro, a Companhia de Cena 11, que tem aí mais de 30 anos já fazendo arte, cultura e trazendo teatro, mantendo o teatro vivo. Parabéns, Flávio, pelo esse trabalho que você faz, que foi um trabalho de sementinha e que hoje tem muitos braços, muitas pessoas que lutam junto com você para
sempre está crescendo o teatro, a MT Escola de Teatro, não só em Cuiabá, agora também em Cáceres, são grandes vitórias que a gente vê assim um homem gigante mesmo, uma potência que você tem assim, e de arrastar multidões, de arrastar pessoas para realizar os seus sonhos, né? Para realizar o sonho, aquilo que você acredita, e isso é muito bonito. Parabéns, Flávio. Obrigado, Elô. Nesse projeto de trabalho com teatro, a gente tem buscado entender o teatro como uma das ferramentas de mudança social. Então, eu faço parte de um grupo, né? O Cena 11 é um grupo, da qual eu participo também, você tem contribuído muito ao longo da história do Cena 11. E para nós sempre é uma alegria poder falar de teatro, não somente como lazer, mas também como ferramenta de reflexão e de mudança social. E essa é a proposta do Cena 11, sempre da MT Escola de Teatro, que é uma faculdade, a única faculdade de artes cênicas de Mato Grosso, faculdade pública, gratuita e de qualidade. E dentro desse processo a gente veio aqui hoje tentar contribuir com essa reflexão sobre Luiz Carlos Ribeiro, que é uma figura linda, que foi professor nosso, foi meu parceiro de jornadas, e uma alegria muito grande estar tratando disso aqui. Flávio, o público quer conhecer um pouco mais do Luiz Carlos Ribeiro, como ele nos deixou, e a gente tem agora um festival, que vai ser o primeiro festival Luiz Carlos Ribeiro, que traz o nome dele, a escola já tem a biblioteca Luiz Carlos Ribeiro, então assim, ele está sempre com você, escreveu peças juntos, fizeram dramaturgia juntos, então conta um pouquinho do Luiz Carlos, quem foi o Luiz Carlos Ribeiro? Bom, o Luiz Carlos Ribeiro, ele é uma lenda no teatro brasileiro, é um nome que ele é, inclusive, estudado por outras academias diante do trabalho que ele realizou em favor do teatro e da cultura brasileira. Luiz é um matogrossense de um coração enorme, né? Ele faleceu em 2018 e deixou um legado, né? As oportunidades que nós tivemos de convivência com o Luiz Carlos foram desde os anos 80, quando pela primeira vez eu tive o privilégio de estar convivendo com ele, acho que 84, alguma coisa assim, com o espetáculo Rio Abaixo, Rio Acima, que a Glorinha Albuez dirigia e Luiz atuava. E daquele encontro eu tive outras oportunidades aí de estar fazendo cursos com ele. O Luiz também foi meu professor, né? Na UFMT, na época, havia os cursos livres e o Luiz era um dos condutores. Então, além de um brilhante dramaturgo, ator, diretor, Luiz também, como advogado, Luiz combateu a ditadura militar, foi preso pelo regime militar, né? É uma referência para os direitos humanos também, e essa oportunidade que eu tive de estar convivendo com ele marcou muito o meu caráter, a minha personalidade. Foi através do Luiz que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com Pedro Casaldália, porque Luiz ele fez em 2006, alguma coisa assim, 2005, 2006, ele escreveu um texto chamado Fica Pedro, me mostrou, e a partir daí a gente começou a construir essa dramaturgia junto e tivemos o privilégio de conviver com Pedro. Nossa, e o Pedro é uma pessoa assim, inspiradora, eu tive a oportunidade de assistir Pedro, Fica Pedro, é um trabalho lindo da Companhia de Teatro Cena 11, com o ator Paulinho, que fez, gente, o Paulinho foi sensacional fazendo Pedro, assim, e o Paulinho também é um amigo generosíssimo na cena, né? Uma pessoa que contribui muito também para o teatro aqui mato-grossense, um grande artista, um grande ator. E você e o Luiz tiveram oportunidade, o Luiz também teve a oportunidade, né, de ver essa encenação, até o Pedro, né, falou que, nossa, estava se sentindo ele mesmo em cena. Conta como que foi essa história, Paulo. Bom, essa vivência nossa com o Pedro Casaldália, ela foi em 2007, né, e aí nós falamos para ele da peça, ele ficou muito encantado, nós gravamos com o Pedro, temos vídeo e a partir daí nós começamos a viver nesse universo da prelazia de São Félix do Araguaia. E montamos o espetáculo, Fica Pedro e depois Pedro, e o Paulo Fábio, o Paulinho, que é o ator protagonista da peça, ele realmente ficou... O Paulo, na época, ele emagreceu 20 ou 25 quilos, emagreceu muito, porque Pedro Casaldália era um homem franzino, pequeno, né? E o Luiz, então, teve que... O Paulinho teve que emagrecer muito e para fazer o espetáculo. E assim, aí eu fazendo a direção da peça, eu me lembro que o Luiz,
olha a generosidade dele, né? Ele aparecia de vez em quando nos ensaios, aí ele me chamava, Flávio, e se tal coisa, né? E se tal coisa? Quer dizer, ele nunca chegou para mim e falou assim, vamos fazer tal cena assim? Como eu grosseiramente às vezes faço nos meus trabalhos, né? Quer dizer, era tanta sutileza, tanta generosidade inspiradora, né? Então nós escrevemos o texto junto, dirigimos juntos o espetáculo, né? E assim havia ali duas marcas, uma minha que é uma marca mais essa truculenta, né? Mais agressiva, e do Luiz com essa que é o rio abaixo, o rio acima, sabe? O Luiz era água, né? Era um cara assim, fluía por onde passava, e para nós assim foi de uma oportunidade única dessa convivência, nesse espetáculo sobre Pedro Casaldália, porque o que era o enredo da época? Era a coragem do Luiz. O Pedro Casaldália, ele se aposentava nos anos 2000, início do ano 2000, e o Vaticano ordenou que ele saísse de São Félix do Araguaia por conta da substituição dele, haveria um novo bispo. E aí o Pedro resistiu, não vou sair daqui, eu me aposento, vou ficar aqui. Então havia esse imbróglio, até jurídico, né, no Vaticano, de como que fica a situação, manda sair, o cara não sai. E o Luiz escreveu, contou essa história, e aí que isso foi revelado nos palcos, né, essa situação. Então Pedro, por óbvio que ele ficou encantado com isto, com essa situação, e a partir disso tudo que nós pudemos estar nesse universo da prelazia de São Félix, do pensamento de Pedro Casaldália, da Comissão da Pastoral da Terra, do MST, dos povos indígenas. Então isso tudo, Luiz me ajudou e ajudou Cena 11 e muita gente a construir. E mostrar, né, para o público, né, ele, né, viu isso e falou, nossa, vamos mostrar ao Pedro o que ele anda fazendo, né, e é muito bonito o espetáculo. Tem que voltar, hein, agora, precisa voltar esse espetáculo. E o Luiz Carlos Ribeiro também foi o meu orientador na MT Escola de Teatro, meu professor, um grande mestre. Essa generosidade, ele sempre chegava com um bilhetinho para mim carinhoso, ou com uma frase amorosa, e também com um livro, estuda isso aqui que vai te ajudar em algo. Então, assim, uma pessoa de uma generosidade, um carinho e um amor pelo teatro, que o olho dele brilhava, assim, sabe? Você via, assim, a vontade dele de espalhar o conhecimento, de quanto mais gente aprendendo e fazendo arte, fazendo teatro. Acho que era o sonho dele, realmente, era ver o teatro e a arte cada vez crescendo mais, e contribuiu muito para o espetáculo que foi meu primeiro espetáculo na MT Escola de Teatro que eu dirigi, que foi o Diáspora, e aí ele estava lá presente, me ajudando com todo o carinho, com aquela generosidade dele, e o trabalho ficou incrível, foi muito bem elogiado depois. Então, assim, grande participação também do Luiz, com todas as orientações dele, assim, fundamentais para o processo, inspirador também para outras pessoas enquanto professores, educadores, né? Ele, como arte educador, fazia isso assim de uma leveza, uma sutileza muito, muito interessante, gostosa de ver e de estar junto. Você falando sobre a participação dele enquanto professor da MT Escola de Teatro, você veja assim, Luiz não precisava mais mexer com isso naquela época. Ele já estava com 60 e poucos anos, já estava aposentado, sabe? E o Luiz era pontual, sabe? O Luiz era de uma dedicação, pesquisador, sabe? Uma generosidade muito grande. Então, e a escola, naquele momento, a MT Escola de Teatro, a gente estava começando, era um dos primeiros anos da faculdade, então a gente precisava mostrar que veio. Então o nome de Luiz pesou e muito nas decisões, sabe, da oportunidade de mostrar para as pessoas aqui fora, sabe, o que é o teatro. Então quem conviveu com o Luiz teve esse privilégio, e nós da MT Escola de Teatro, do Cena 11, da Unemate, da Secretaria de Cultura, que é este grupo que administra a MT Escola de Teatro, nós tivemos essa oportunidade de ter um nome como professor da MT Escola de Teatro, Luiz Carlos Ribeiro. Tanto que, como você já frisou, quem tiver a oportunidade lá no Cine Teatro vai ver que existe uma biblioteca lá. Nós temos a Biblioteca Luiz Carlos Ribeiro, feita em homenagem a este ser humano lindo. Muito, muito, muito bom mesmo. E ele também foi protagonista no, né, do Rio Abaixo, Rio Acima, de Glaurinha Boez. E a gente agora vai exibir um trechinho dele
falando um pouquinho sobre o Rio Abaixo e o Rio Acima, do falar cuiabano, qual que é a importância de levar o falar cuiabano, porque antigamente as pessoas não aceitavam falar cuiabano dentro do espetáculo teatral, e ele já lutava por isso, e aí a gente vai ficar agora com uma fala do Luiz Carlos Ribeiro exatamente sobre o falar cuiabano. Realmente é um espetáculo fascinante, porque a Glorinha tem um poder, um talento mesmo, de fazer essa coisa, recortar, fazer um recorte dramático, um recorte da cultura popular, sem essa folclorização, sem essa coisa piegas de folclore, de populismo, e ela sabe fazer um recorte que transforma a cultura popular em uma verdadeira erudição. Dizer o seguinte, que tinha, com relação ao Rio Abaixo e Rio Acima, um certo preconceito, sabe, da própria cuiabania, que não ia nos assistir, porque nós falávamos o linguajar cuiabana. Quando nós voltamos do projeto Mambembão, nós apresentamos na Escola Técnica Federal de Mato Grosso. E aí lotou, né? Porque nós tínhamos aparecido no Jornal Nacional. Tinham várias pessoas, várias madames no aeroporto com flores, sabe? Eu nem dei, fui passando. E essas flores eram as madames estavam lá esperando quem? Grande Luiz Carlos Ribeiro, um grande artista. A importância do Rio Abaixo, Rio Acima para o teatro mato-grossense. O teatro foi visto, a gente teve esses dias aqui com Lúcia Palma falando um pouquinho também sobre a importância, como os artistas mato-grossenses foram muito aplaudidos com Rio Abaixo e Rio Acima, eles rodaram o Brasil. Então, assim, um espetáculo muito importante para a nossa história, para a história do teatro mato-grossense, né, Flávio? É exato, Elô. Você vê como que a arte, a importância da arte para o mundo, né? Você Rio Abaixo, Rio Acima, a sua reflexão ela é muito importante, porque Cuiabá, Mato Grosso, nós ficamos afastados dos grandes centros por muitos anos. Na década de 70, com a Transamazônica, a vinda do eixo sul-sudeste para Mato Grosso, com a questão da colonização, distribuição de terra no Nortão, houve aqui uma mistura muito grande das culturas que nós temos hoje. E na época, nós mato-grossenses, nós cuiabanos, nós nos sentíamos muito envergonhados da nossa forma de falar. A gente sentiu diminuído, que o bonito era o sul-sudeste. E quando se montou esse espetáculo, a Glorinha, o Albuês foi muito feliz. E o Luiz foi o protagonista desta reflexão, que cada cultura tem a sua beleza. Cada lugar no Brasil, no mundo, tem a sua beleza própria. E nós também éramos um povo bonito. A nossa forma de falar, de dançar, de comer, de brincar, era bonita. E quando começou esse espetáculo, foi então para nós, cuiabanos, começamos a ver nosso espelho, que nós éramos belos, não éramos o patinho feio que nós havíamos sentido, porque vieram outras pessoas de outros lugares, que era o processo de colonização. Então, esta reflexão que traz Rio Abaixo Acima, com o Luiz Carlos Ribeiro, foi importantíssima. E outra coisa importante que é preciso também registrar, né, que só uma vida te mostra isso, a arte é simples, sabe? A arte é simples. E certa vez eu estava vendo uma das obras do Niemeyer, eu estava em Belo Horizonte, né, a Pampulha ali, tudo no Niemeyer é um risco, é uma coisa assim, mas para se chegar a essa simplicidade é uma coisa muito demorada, é preciso muita reflexão, muito conhecimento que extrapola a questão de algumas leituras. E o Luiz tinha esse conhecimento, e as obras que você identificar dos Carlos Ribeiro, os textos que ele escreveu, as peças que ele montou, os filmes que ele participou, era um homem simples, um ser humano simples. Mas para se chegar nesse lugar de simplicidade, dessa beleza que é a arte, que é simples, é preciso muito conhecimento. E isso o Luiz tinha. E tinha conhecimento e tinha uma característica que é fundamental no sábio, que é o quê? Generosidade.
É verdade, ele ensina a gente até hoje, sabe, Flávio, como ser generoso, calmo, paciente. O mundo quer que a gente tenha uma pressa que não é necessária, né? As coisas vão acontecendo, não que a gente tem que ficar parado esperando, mas assim, agir com calma, com leveza, saber a hora de falar, são coisas muito importantes, né? E o Luiz Carlos fazia isso assim, ele tinha a hora certa, parecia que ele estava ali, de repente posso falar uma coisa? Quando ele falava era algo assim, simples e certeiro, né? Cabia como uma luva. É uma pessoa assim importantíssima para o teatro, e eu acredito que toda a comunidade, os teatreiros de Mato Grosso estão extremamente felizes com o primeiro festival Luiz Carlos Ribeiro, da MT Escola de Teatro, juntamente com a CECEL, o Cine Teatro Cuiabá. E conta pra gente, Flávio, como é que nasce essa ideia, como que nasce esse projeto e como que vocês estão montando isso, você e sua equipe. É muito bacana esta oportunidade que nós estamos tendo de montar o primeiro Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro. E a gente fez questão de registrar que é o primeiro, porque a gente quer que tenha o segundo, 10º, 20º, 100º, que é um festival que a gente precisa manter aqui em Mato Grosso. Neste primeiro ano, nós estamos selecionando, Elo, 10 grupos de teatro que já foram selecionados, 2 grupos convidados, além dos 10 selecionados e os 2 grupos convidados, nós temos também mais 10 trabalhos selecionados dos estudantes da MT Escola de Teatro. Então serão aí 22 trabalhos apresentados durante o festival. Também haverá aí falas de outros artistas, quer de outros centros, como está aqui de Mato Grosso, falando sobre o teatro. E também oficinas de teatro, diálogos, roda de conversa, exposições, para que a gente possa, dessa forma, reunindo as pessoas que fazem teatro em Mato Grosso, que ele foi aberto, um edital aberto para todo o estado, e vem vários grupos do interior de excelente, sabe, com muito bom trabalho, para que nós possamos aí fazer essa troca. Esta é a proposta do Festival Luiz Carlos Ribeiro, para que o grupo que venha de um centro ou de outro centro, que possa dialogar, ver o que está sendo feito, sabe, pensar o que pode ser melhorado. Essa troca é fundamental. Existe uma vivência que é feita em comunidades rurais, que o Sena 11 tem acompanhado, que são encontros de mulheres, chamado troca de semente, começando do Pastoral da Terra que faz. Então, naquele momento ali que as mulheres trocam as sementes, também dialogam, falam, e é isso que a gente quer fazer, a gente quer trocar nossas sementes, sabe? Os grupos todos que virão, e aí a gente precisa registrar o apoio da Assembleia Legislativa, da Secretaria de Cultura. Aliás, a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso tem feito um trabalho de excelência. Nós nunca vimos tanta atenção, tanto cuidado, tanto apoio como tem sido feito para todo o Estado de Mato Grosso. Não é só para aquele trabalho. A Secretaria de Cultura... Pequeno grupo, grande grupo, todo mundo, né? Exatamente. Quer o mestre violeiro, quer, sabe, o performático, todos têm sido aí acolhidos pela Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, e graças ao apoio da CECEL, graças ao apoio da Assembleia Legislativa, o Sena 11 conseguiu criar esse festival, junto com o NEMAT, que está sendo trazido aqui para Mato Grosso, esta reflexão. Muito legal. E também os estudantes de Cáceres vão vir para Cuiabá, né? Vão ficar aqui com hospedagem, ônibus, tudo gratuito, né? Para os alunos estarem nesse festival e se apresentarem também, trocar. Então, assim, gente, vai ser... E é aberto para toda a comunidade, né? Que é o mais interessante. Vai acontecer no Cine Teatro Cuiabá, Flávio? Exato. O primeiro Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro será nos dias 30, 31 de março e 1º de abril, no Cine Teatro Cuiabá. Começa o festival 8 da manhã, termina meia-noite. Se brincar, a gente atravessa a madrugada, né? Sim, virão também os estudantes da MT Escola de Teatro de Cáceres, os estudantes da MT Escola de Teatro de Cuiabá. E, felizmente, nós conseguimos recursos para que passagem, alimentação, tanto dos grupos selecionados como dos estudantes de Cáceres, estão aí, felizmente, garantidos, felizmente, com muita luta. E assim, a gente sabe o quanto a cidade pedia por um festival de teatro, né? E assim, a gente está muito feliz de estar, porque é um momento de muita sabedoria, de muita troca, realmente essa troca de sementes, porque essa semente vai germinar, né? E aí a gente, realmente é isso. E assim, quando você vai para um festival, ou você como artista ou como público, te faz refletir sobre N coisas, né? Então, a importância de um festival de teatro para toda a comunidade cuiabana, né, Flávia? Exato. Assim, para todo Mato Grosso, para todo Mato Grosso. Aí você está fazendo uma fala bem importante, porque assim, quando
para quem talvez não conheça como é que funciona o festival, quando acaba aquela apresentação, os artistas ficam no palco e começam a dialogar com o público. Então, quem é esse público? São pessoas que talvez que nunca viram. E nós temos aí, por exemplo, uma escola que vem da comunidade rural e já está confirmada, ela vai assistir teatro, tem gente que vai pela primeira vez. São espetáculos gratuitos, não se paga nada para assistir, e nesse diálogo vai despertar paixões e vai despertar também conhecimento. Cada vez que eu, Flávio, com 62 anos de idade, vou no festival, eu aprendo muito sobre iluminação, sobre dramaturgia, sobre atuação, sabe, sobre como foi o processo construído, né? E é só dessa forma que nós aprendemos, né? Vivenciando, e essa é a proposta do festival. Exatamente isso, os teatreiros a gente chama de desmontagem de cena, porque a gente desmonta o espetáculo para explicar para vocês, para o pessoal, como é que foi o processo, como que é criar um personagem, como é que foi preparar toda a iluminação, o cenógrafo vai falar como que foi construir, e aí também nasce outras pessoas, nossa, será que é isso que eu quero para mim, né? E aí também já fica o convite que a MT vai abrir novas vagas, né? Então, logo vai ter um edital para novos selecionados, para um curso superior, tecnologia em teatro. É isso, Flávio? É isso. Antes de falar do vestibular, não me permita aqui isso que você está falando, realmente desse desmontagem, né? Há muitos anos atrás, eu participei de um roda de conversa com o Geraldo Thomas, né? E assim, no meu processo criativo, eu ficava muito envergonhado, às vezes, de explicar, porque eu chegava num lugar, as coisas iam acontecendo, eu não sabia como que fazia, e as coisas iam virando, né, e acontecia. Eu achava que tinha que ter um método, né, tradicional. Aí eu fiz questão de perguntar para o Geraldo, como é que é o seu processo criativo? Aí ele falou, cara, sei lá, dá na cabeça, vou escrevendo, vou fazendo. Eu falei, porra, velho, não estou tão fora desse universo, que maravilha. Então é isso, quando as pessoas vão lá, os teatreiros vão para esse festival, 31 de março, 1º de abril, no Cine Teatro Cuiabá, é para isso, essa troca, né? E falando aí do vestibular, bem lembrado, nós vamos ter agora, em abril provavelmente, o novo vestibular da MT Escola de Teatro. Quem que pode fazer? Qualquer pessoa que tenha um ensino médio completo. Ele faz a inscrição, né? O edital é publicado e a gente quer muito que vocês venham fazer faculdade conosco. Quem que faz o curso? Todas as pessoas que querem fazer teatro, sabe? Todo mundo que quer aprender na área de atuação, direção, cenário figurino, dramaturgia, iluminação, sonoplastia, porque é isso que a faculdade a MT Escola de Teatro tem de diferente. Ela não forma só ator. A pessoa, quando faz o vestibular, ele já quer, por exemplo, eu quero fazer um vestibular para sonoplastia. Então ele vai ficar 2 anos, que é um curso superior, tecnólogo. Ele vai ficar 2 anos estudando sonoplastia e quando ele se forma, ele não está preparado só para o teatro, ele está preparado para cinema, para trabalhar aqui na televisão, na rádio. Então isso que é importante, que o mercado abriu tanto e a gente quer registrar mais uma vez nossa gratidão a você, Lu, ao Gustavo. Você é uma professora hoje da MT, que a gente tem orgulho de ter você, né? E toda a equipe é fundamental nesse processo de construindo ou reconstruindo o mundo melhor, principalmente porque a gente sofreu muito esses 4 anos de governo federal que fez algo assim, algo inconcebível. Tivemos um governo fascista, graças a Deus acabou, nós resistimos e agora a gente tem tempos novos. Vamos voltar a sonhar, né? Vamos voltar a sonhar. Gente, você já tem uma graduação, mas quer fazer também, pode fazer, ela aceita a 2ª, 3ª graduação. Temos alunos que fizeram a atuação, depois estou para fazer direção, também pode. A escola é uma escola pública, é para todos. Artistas formando artistas, não precisa ter experiência. Muita gente vem me perguntar, mas aí eu preciso ter experiência? Não, a gente está lá, é para ensinar mesmo, com todo amor e carinho, aprendendo a generosidade de Luiz Carlos Ribeiro. Acredito que todos os formadores lá têm muito isso, dessa generosidade de querer ajudar, de querer ensinar e de querer formar mais artistas. É o nosso futuro, né? O futuro da arte, do teatro mato-grossense. A escola vem formando muito artistas, muitos produtores culturais já trabalhando muito, assim, é uma coisa que o Estado pedia muita produção cultural, é uma coisa que não tinha na SP, né, que é a parceira, isso. E que o Flávio e a coordenação da direção da MT Escola sentiu uma necessidade de ter a produção cultural, é isso, Flávio? Exatamente, nós temos o curso também de produção cultural. E o que é o produtor cultural, né? A produtora cultural é o cérebro de qualquer projeto da cultura. É a pessoa que constrói, que escreve, que pesquisa, que vê números. E nós tínhamos muita falta disso. Então, a pessoa a nossa área cultural, por exemplo, só se pensa em que a pessoa tem que
fazer a questão artística. A artística é fundamental, mas se você não tiver ali um produtor, uma produtora, um cérebro para dizer isso pode, isso não pode, cara, fica muito complicado. Então é fundamental esse processo e nós precisamos aí que isso seja difundido em razão da demanda que se criou, e nós temos hoje grandes projetos culturais em Mato Grosso graças a esses profissionais de excelência. Com certeza, Flávio. A gente está assim, muito feliz com todo esse caminho e também o fortalecimento do grupo de teatro Cena 11, que agora tem uma bebê linda também em cena, né? Filha da Tati Statiane Silva, tá? Que vão voltar com o espetáculo Mulheres da Terra, né? Conta pra gente, Flávio, quais são os projetos do Cena 11 também, para esse ano de 2021. Bom, Cena 11, nós temos 34 anos, né, uma companhia que nasceu de um grupo de teatro e hoje o Cena 11 tem espetáculos montados. Nós estamos este ano com a peça Mulheres da Terra, né, que é um projeto que a gente precisa retomar. Nós vamos estar fazendo 10 bairros aqui de Cuiabá, já em estreia agora em abril, e depois faremos mais 10 cidades em Mato Grosso, viajando com esse espetáculo. O outro espetáculo que a gente está aguardando também a aprovação é da peça Bereu, que trata também da questão das mulheres presas, que devemos estar viajando também no segundo semestre. Então o Cena 11, grupo de teatro, tem trabalhado muito dentro desse processo colaborativo, dentro desse processo da ideologia que o Luiz Carlos Ribeiro também nos ensinou, do compartilhamento do conhecimento, da troca, sabe? E isso tudo se deve àquilo que nós temos de fundamental em Mato Grosso, que é o acolhimento. Esse acolhimento que nós sentimos aqui das pessoas que vão ver os trabalhos do Cena 11 tem sido fundamental para nós que trabalhamos com arte, e aí fica sempre uma reflexão quando se fala de arte e de cultura. E a pandemia mostrou isso. Quando ficou-se por um ano e pouco alguma coisa fechada, as pessoas em casa, as pessoas perceberam da importância de um livro, de um filme, de uma música, sabe, de uma obra de arte. E aí começou-se a reflexão que a arte, a cultura, não é somente essa coisa da perfumaria, não. Sabe, a arte e a cultura, primeiro que é essencial. É essencial e sobre dois aspectos, o aspecto econômico e o aspecto emocional. Qualquer pessoa para trabalhar, para fazer qualquer trabalho racional, ela trabalha na área de exatas, ela precisa estar bem emocionalmente. Se ela não estiver bem emocionalmente, ela não vai produzir bem. E para ela estar bem emocionalmente com a família dela, ela precisa de cultura. Ela precisa ver filmes, ela vê peça de teatro, ela precisa ler bons livros, ela precisa ouvir boa música, porque senão enlouquece. A pessoa enlouquece se não tiver isso no cotidiano. Então, emocionalmente, ela estando equilibrada, ela vai ter ferramentas para produzir intelectualmente. Então, primeiro, a base de qualquer ser humano é o seu sentimento, é o emocional. E a questão econômica, qual que é a questão econômica? É a primeira indústria do mundo, é a indústria cultural. Aí depois vem a farmacêutica, vem dos automóveis, enfim. Mas a indústria que mais fatura no mundo é essa, da cultura. Então é preciso que as pessoas tenham conhecimento que quando você vai lá e paga seu imposto, esse dinheiro, quando é aplicado, investido em projetos culturais, porque ali existe um grupo de pessoas, sabe, que estão produzindo, né? Produzindo teatro, livro, filmes, né? E esse mercado precisa ser respeitado porque ele é algo fundamental na alma de cada um de nós. Com certeza. A gente sempre fala que o teatro ele constrói cidadãos, né? Porque a gente vê desde de crianças, né? A companhia o Cena 11 tem um curso livre também de teatro, que lá ele pega crianças, adolescentes, adultos, que também já forma essa questão do cidadão. Tem muita gente que eu vejo assim, falar pro Flávio, eu também já, pessoas falam para mim, nossa, o teatro me possibilitou. Pessoas que eu, não, assim, às vezes eu encontro uma pessoa, nossa, você é do Cena 11, eu fiz teatro com o Cena 11 e me ajudou tanto para minha vida, eu sou uma pessoa mais equilibrada, consigo me falar com o público. Então, assim, o teatro e a arte, ele também está nesse aspecto de construir pessoas. Você no teatro está ali atuando com pessoas de N classes sociais, diferentes de você, e tem um respeito, uma harmonia, que precisa ter essa harmonia para a cena acontecer, né? Então ele ensina muito a gente respeitar o próximo, fazer o bem, buscar se construir como ser humano mesmo, né, Flávio? Exato. Nesses 35 anos de estrada do Cena 11, Lô, para nós ficou comprovado isso, a importância do teatro como elemento da dignidade humana.
o Sena 11 hoje nós temos os cursos de teatro livres para crianças e para adolescentes. Nós temos hoje curso de teatro em parceria com o NEMAT, dentro do presídio feminino Ana Maria do Couto Mai, onde mulheres fazem teatro conosco. Nós temos hoje essa parceria da MT Escola de Teatro. Então, quando nós conseguimos identificar que o teatro ele forma muito mais do que atores, atrizes, diretores de teatro, nós vemos o fundamento. Qual é o fundamento? A alma humana, que sem disciplina não se faz nada. Eu me lembro que quando o Sena 11 começou, os primeiros anos, certa vez tinha um repórter veio perguntar: escuta, como é que é a coisa lá no bastidor, todo mundo se droga, sexo com todo mundo. Eu falei: olha, eu não sei onde é que você viu isso, porque lá a gente só vê teatro como ferramenta de mudança, sabe? E a disciplina de horário, disciplina de voz, disciplina de comportamento, senão não se faz nada. Então, assim, para fechar essa fala da importância do teatro, muita gente, nesses 35 anos do Sena 11, passaram pelo Sena 11, pelos nossos cursos, e a maioria das pessoas não virou ator nem atriz. São pessoas de bem, com dignidade, que tomaram a vivência com a arte, sabe, como algo para elaborar alguma coisa no seu coração. Só uma curiosidade, início deste ano, eu fiz uma ligação tentando falar com um promotor de justiça no interior. Eu com toda a formalidade falando com ele, aí ele me falou: ô Flávio, não está me lembrando de mim não pelo telefone? Não, fulano. Eu fiz a MT Escola de Teatro. Que bom. Quer dizer assim, então, e cada vez tem uma surpresa, encontro com alguém na rua, né? O meu filho fez faculdade com o Sena 11, e às vezes não é só com o Sena 11, a pessoa fez teatro em tal época, com tal grupo. Isso é essencial. Né? É essencial fazer balé, é essencial fazer teatro, é essencial ver filmes, é essencial ler livros. Coral, música, tudo. Né? Pais e mães, sabe, puderem investir na cultura dos filhos de vocês, estão investindo, sabe, na saúde mental. Porque nós somos de uma geração, Elo, eu principalmente, né, que a pergunta que vinha era assim: o que você vai ser quando crescer? Né? E parece que isso não era nada, né? E havia, infelizmente ainda há, um investimento muito forte apenas na questão racional. Se prepara seu filho e sua filha para ter uma profissão. E se descuida quase sempre da educação emocional. E quem dá a educação emocional é o amor do pai e da mãe, primeiro, e depois é a cultura e a arte. Com certeza, com certeza. Eu falo assim que a arte, o teatro mudou a minha vida positivamente, assim, N vezes. Eu me vejo uma outra pessoa, assim, o teatro é incrível, gente. É só vivenciando e estando junto. Eu não consigo sair do teatro, nunca mais. Eu acho assim, o teatro é a alma, minha alma, faz parte da alma. Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Livre. Fazer o convite aí para o pessoal de casa, para o nosso primeiro festival de teatro, Luiz Carlos Ribeiro. Gente, apreciem o teatro, vão ao teatro, vão a museus, assistam shows, apreciem a cultura. E assim, o Sena 11, a MT Escola de Teatro, Secretaria de Cultura, Assembleia Legislativa está preparando o primeiro festival de teatro no Cine Teatro Cuiabá, e o Flávio vai fazer o convite aí para vocês, para a gente finalizar. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, está aqui novamente, Elô, e convidar todo mundo para ir assistir o primeiro Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro, que é uma parceria do Sena 11, com a Secretaria de Cultura de Mato Grosso, que volta a cumprimentar pela excelência do trabalho, a UNEMAT, uma grande universidade, uma das maiores universidades do mundo, e a Assembleia Legislativa, que tem sido parceira. Então, 31 de março e 1º de abril, no Cine Teatro Cuiabá, venham prestigiar os grupos que vão estar se apresentando, as pessoas que vão estar se apresentando. Gratidão pela oportunidade. Viva o teatro, aprecie a arte e fique com a gente, que a gente volta com o segundo bloco do Cultura Livre. Até mais, Flávio. Obrigada. Tchau, até mais. Até mais. Obrigado.